muito bem-vindo a mais um vídeo da série CinePsi, que eu tô avaliando alguns filmes com temáticas dentro da psicologia. E o filme que eu vou analisar hoje chama-se Mínimo para Viver. E esse filme conta a história de uma menina que sofre de anorexia, a Ellen. E a anorexia é um dos tipos de transtorno alimentar. Bom, o transtorno alimentar, os vários tipos de transtorno alimentar, eles se caracterizam por uma perturbação no relacionamento que a pessoa tem com a alimentação e todo o comportamento envolvido com a alimentação. E embora a gente tenha vários tipos de transtorno alimentar, é mais conhecida a anorexia e a bulimia. Mas aqui, só pra gente ter uma ideia de outros tipos de transtorno alimentar que existem, eu vou dizer pra vocês. Dentro da CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, o transtorno alimentar ele tem código F50, e aí ponto e a numeração do subtipo do transtorno, e do DSM-5, que é a Classificação Internacional das Doenças Mentais, o Manual das Doenças Mentais, com o código 307, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, um dos tipos de transtorno alimentar é o que chama de pica, que é caracterizado quando a pessoa come coisas que não são comestíveis. Só que claro que isso não é um episódio ou outro, né? Isso é persistente. E também a gente não tá falando de criança, de bebê, mas a pica seria você comer coisas como sabão, terra, carvão, tijolo e coisas do tipo, ou seja, seria você comer coisas que não são feitas para alimentação. Outro tipo de transtorno alimentar é o transtorno da ruminação, de ruminação. Bom, quando fala ruminar, né, a gente lembra da vaca, né, que fica ali ruminando, que é mastigando, né? Então, o transtorno da alimentação seria isso. A pessoa, ela engole e regurgita a comida, ou seja, volta a comida para a boca e fica lá mastigando. É bem complicado de pensar isso, né? Mas tem esse subtipo. O outro subtipo seria a compulsão alimentar, que é quando a pessoa ingere uma quantidade absurda de comida num período super curto de tempo. E a compulsão alimentar, ela tá dentro também da anorexia e da bulimia, tá? Ela pode estar dentro, principalmente da bulimia. E agora vem esses dois outros tipos, que seria então a bulimia, que o que é a bulimia? São comportamentos recorrentes de compulsão, ou seja, a pessoa vai num curto período de tempo e ela consome uma quantidade enorme de comida, seguido de maneiras para expulsar essa comida. Então, as pessoas com bulimia, muitas vezes elas têm um comportamento de vomitar depois de um grande período de compulsão, ou então elas tomam laxantes ou têm outros tipos de comportamento compensatório. Então, a bulimia é caracterizada por isso, grandes períodos de compulsão e comportamentos para compensar essa compulsão, tá? E ele está relacionado a esse medo do peso e tal. Mas geralmente as meninas com bulimia, eu digo meninas porque a maior parte dos transtornos alimentares são em mulheres, mas existem sim nos homens também. A bulimia, geralmente a menina ela tem um sobrepeso diferente da anorexia, porque a anorexia é a recusa a ingerir qualquer tipo de alimento. Então, enquanto na bulimia tem a compulsão, na anorexia tem a recusa. E por que as meninas com bulimia geralmente estão acima do peso? Porque, veja, vomitar a comida ou então tomar laxantes e tal, não vai fazer com que desapareça aquela quantidade imensa de comida e aquela quantidade imensa de caloria. E aí, então, o último tipo, que é a anorexia, que a Ellen, a personagem principal do filme, ela apresenta, é caracterizada por 3 comportamentos, né? Então, o primeiro deles é a recusa de se alimentar, total recusa, e o medo absurdo de ganhar peso, de ficar gorda e de ficar com sobrepeso. E a outra característica é a perturbação da imagem corporal, né? Então ela se recusa totalmente a comer porque ela tem medo do ganho do peso e ela enxerga o corpo dela
dela de forma distorcida, tá? Então, só pra gente ter uma ideia, essas são as características aí desses transtornos alimentares. E a Ellen, então, no filme, ela sofre de anorexia. Falando então de um filme, a primeira coisa que chama muito a atenção quando a gente assiste, além do fato da própria anorexia dela, mas o que chama muito a atenção é o relacionamento familiar, que é muito confuso e muito prejudicial para ela, né? Então, os pais dela são separados, a mãe dela é casada com outra mulher, o pai dela é casado com outra mulher e tem uma outra filha, e esse relacionamento familiar aí é bem conturbado. Por quê? Porque as famílias, elas ficam se acusando o tempo todo, né? O caso é que o pai da Ellen não sabe quem ela é. Ele foi embora há muito tempo. É, porque você dormia com sua melhor amiga, essa aí. Não foi por isso que o casamento acabou. Sério? E tem um motivo melhor? Não estamos aqui para falar do nosso relacionamento. Quando você vai contar uma história diferente? Inclusive, juntando ali o começo do filme com uma cena que acontece lá pra frente, que é aquela reunião da terapia em família que o médico propõe, você vê que eles ficam ali o tempo todo trocando farpas e se acusando mutuamente. Mas se você não tivesse feito ela privar o público da arte dela, ela podia ter uma vocação. A Ellen parou porque ela quis depois que aquela moça morreu. Porque ela sabia que era a coisa certa a fazer. Você é mesmo uma cretina, Susan. O quê? Você está ouvindo o que a Judy está falando? Uma jovem morreu. Então, é muito comum a madrasta ficar falando da mãe, e aí a mãe também fala da madrasta, enfim. Então, esse relacionamento aí da Ellen com essas duas famílias, né, que ela tem a família da mãe e a família do pai, é bem conturbado. Inclusive, uma outra coisa que sim, que me chocou muito no filme foi a total ausência do pai. Para vocês terem uma ideia, o pai sequer aparece no filme, porque ele realmente não está presente na vida dela. Então, quando ela chega, que ela vem da casa da mãe para ficar na casa do pai, o pai não está ali, ele não recebe ela. O pai não vai para essa reunião familiar e em nenhuma cena do filme aparece o pai. Embora o nome dele seja citado, né? Seu pai tá trabalhando, seu pai não pôde vir e tal, mas é impressionante a ausência total. E o pai? Desculpe, é o trabalho. Ele tem que sustentar a família, pagar pensão ainda, os gastos médicos e tudo mais. Nós já entendemos. Inclusive tem algumas cenas que aparece a Ellen, a irmã, meia-irmã com a madrasta, jantando, almoçando, e o pai nunca está presente nas refeições. E nem esteve presente também nas internações dela. Quem levou ela para as duas internações que mostram no filme foi a madrasta, né? Então, isso acho que é uma coisa bem importante da gente ressaltar, essa configuração familiar conflituosa, não por conta da separação, porque dá para ter famílias separadas, mas sem esse conflito todo, mas pela presença do conflito e essa ausência total aí do pai. Uma outra coisa que a gente pode analisar é com relação à madrasta. Veja, vocês repararam que ela tem um jeito assim meio caricaturizado, sabe? Assim, parece que ela tá forçando, parece que ela tá, isso mesmo, né? Fingindo, forçando e tal. E essa é uma característica um tanto ruim, né? Porque é bom que a pessoa seja uma pessoa verdadeira, transparente. Mas o que eu percebi é que esse era o jeito da madrasta mesmo, porque ela não tinha esse jeito caricaturizado só com a Ellen. Ela tem esse jeito com a filha também, quando fala com o médico, ela também tem esse jeito. Agora, uma outra coisa também ruim nessa relação é que a madrasta, ela joga com a Ellen como se ela fosse sabe, bola de ping-pong, que você joga para um lado, joga para outro, joga para um lado. Então ela ameaça a Ellen coisas do tipo: se você não se tratar, eu vou te devolver para sua mãe. Se você não fizer isso, eu vou fazer tal coisa. Então, como uma chantagem, sabe? Como se a presença da Ellen realmente fosse um problema e que se ela não se comportar direitinho, ela vai ser jogada para outro lado, para outro lugar. Quer voltar para sua mãe? Minha mãe foi para Phoenix com a Olive. Exatamente, Phoenix. Você pode ir de ônibus. Amanhã cedo. E além disso, a madrasta, ela também desqualifica muito a mãe. E ela desqualifica a mãe com características como se essas características fosse denegrir ela, né? Então fala: sua mãe é lésbica, sua mãe vive naquele mundo lá, que ela mora meio no interior, né? Aí ela fala
coisas do tipo, né? Ah, sua mãe fica lá com as crenças dela, enfim, ela desqualifica a mãe da Ellen por características que não a desqualificam, né? Que não fazem isso que ela tá falando, que a madrasta tá falando. A mãe dela, Judy, é bipolar e lésbica. Não é por A isso. Judy teve vários colapsos, várias internações. A Ellen ligou pra gente uma vez, porque a mãe estava escrevendo uma bíblia na parede. Só que eu também pensei no seguinte, embora a madrasta dela tenha todo esse comportamento, né, e trate a Ellen, né, como se fosse um objeto descartável, eu percebi um certo cuidado, apesar de tudo. Eu acho que, na verdade, a madrasta dela também precisaria ali de uma ajuda, mas eu percebi um certo cuidado, porque foi a madrasta que foi atrás do médico, que foi atrás da internação, mesmo aquele jeito tosco dela de fazer um bolo decorado como se fosse um hambúrguer. Ela tem aquele jeito tosco dela, mas ela tinha o intuito de fazer com que a Ellen comesse, né? Então, eu acho que a gente pode perceber isso aí, talvez ela tentando suprir justamente esse pai que não existe na história, né? Então, embora ela tivesse todo esse comportamento bem hostil, eu achei que foi importante, porque foi ela que foi em busca do médico, que levou ela para as 2 internações e etc. Um momento muito marcante desse filme, pra mim, que eu achei, foi na hora que a madrasta leva então a Ellen ao médico, né? Então tem 2 momentos ali nessa cena que é importante, que é quando o médico tá conversando com a madrasta e depois quando o médico tá examinando a Ellen. Então, enquanto ele tá conversando com a madrasta começa com aquela história, é porque a mãe dela fez isso, a mãe dela fez aquilo e tal. E aí teve até uma hora que ela falou, mas a Ellen foi muito traumatizada, ela sofreu um trauma quando ela era criança e não sei o que. E aí o médico interrompe ela e fala alguma coisa do tipo, olha, a gente ficar procurando culpados agora não vai adiantar nada. A gente tem que olhar daqui pra frente, o que nós vamos fazer agora com isso que está aqui. Tentando procurar culpados, se foi a madrasta, se foi o pai ou quem foi, não vai resolver o problema. Então acho que isso é muito interessante quando a gente fala dessas questões emocionais, psicológicas e tal. A gente fica falando e tentando procurar culpados e apontando o dedo, foi fulano, não foi fulano, enquanto na verdade o foco tem que ser a pessoa, a dor que ela tá sentindo ali e resolver dali pra frente, porque ficar procurando culpados não vai adiantar muito. Eu sei que é difícil. Mas procurar um motivo é uma batalha perdida. Não é tão simples assim. Focando então na anorexia, que é o transtorno que tem a Ellen, uma coisa que eu achei bem interessante é que o filme mostra o tempo todo várias características das pessoas que têm transtornos alimentares. Eu achei que isso foi interessante, acho que esse é o intuito, ou era o intuito do filme, de mostrar pra gente quais são essas características, porque às vezes essas coisas acontecem com as pessoas perto da gente e a gente não percebe isso como sendo algum problema, né? Então eu percebi que o filme tinha esse intuito de mostrar os sintomas, de mostrar como é que as pessoas que sofrem desses transtornos acabam burlando ali as coisas, pra gente realmente ficar atento, porque na maioria absoluta das vezes quem procura ajuda para essas pessoas são os familiares, como mostra a própria história da Ellen, né? Por ela mesma, ela não ia procurar ajuda, ela só foi mesmo porque a madrasta levou. E uma dessas características, três desses sintomas, dessas características de quem tem anorexia, eles apresentaram nessa cena, então, com o médico, que é essa segunda etapa, que aí eu também tenho um outro pensamento legal para fazer. Bom, então vamos às características, né? O médico, ele pediu para ela levantar a blusa para ele ver as costas, e aí vocês lembram que tinha manchas, né? Como se fossem hematomas nas costas. E aí ele falava assim, você tem feito muitas abdominais, né? Aí ela respondeu, não, nem tanto. Aí ele, não, eu não tô fazendo uma pergunta, eu tô afirmando. Então, essa é uma das características, né? Machucados e hematomas no corpo, como uma denúncia de que ela tem exagerado nos exercícios físicos. Uma outra coisa que ele perguntou qual foi a última vez que você menstruou? E ela falou, acho que ela disse algo do tipo, eu nem lembro qual foi a última vez. Esse é um dos primeiros sintomas que aparece, né? A ausência, a privação de alimento. Uma das primeiras alterações nas meninas é porque elas param de menstruar.
menstruar. E aí uma terceira característica é que ele falou dos pelos, né? Ele falou algo do tipo, nossa, você não percebe quantos pelos você tem? Aí ele falou, é um pelo lanoso, né? Aí eu lembrei dos cachorros, que eles têm aquele pelo comprido e por debaixo tem aquela lãzinha. Eu entendi que foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E aí ele falou, bom, o seu corpo, ele tenta suprir essa falta de gordura, que seria a gordura natural do corpo para manter a temperatura. Então ele tenta suprir isso com excesso de pelos, para ver se o corpo consegue manter a temperatura. E aí um pensamento que eu queria falar aqui com vocês a respeito do médico, que é o seguinte, ele olhou para Ellen e já viu todas as características e todos os sintomas que ela estava apresentando de anorexia. E como é que ele sabia isso? Ele sabia isso porque ele era um especialista na área. De tanta menina com anorexia que ele viu, ele já saca quais são aqueles sintomas e aquelas características mais óbvias, né? Mais presentes. E aí o que me fez pensar foi o seguinte, vocês já viram aqueles psicólogos que falam, olha, eu sou psicólogo, eu atendo bebê, criança, adolescente, adulto e idoso. Eu faço avaliação, faço terapia, faço reabilitação. Eu trabalho com avaliação para carteira de motorista, para cirurgia bariátrica, eu faço supervisão em escola, sabe assim, o psicólogo faz tudo. Você fala, gente, não tem como fazer uma coisa dessa. Por quê? Para você ser bom em alguma coisa, você tem que dedicar tempo àquilo. Então esse médico, de tantos e tantos anos que ele viu isso, transtorno alimentar, ele olha em 5 minutos, ele já consegue fazer ali um bom diagnóstico, porque ele tem experiência, porque ele estudou muito tempo e viu muito tempo aqueles sintomas. E eu acho que isso é válido para a gente pensar a nossa atuação enquanto psicólogo, vocês enquanto futuros psicólogos, que não dá pra gente abranger tudo e querer tratar tudo e conhecer de tudo, né? A gente tem que ser cada vez mais específico num determinado nicho, num determinado rol ali de tratamentos, né? Ou se é avaliação, ou se é terapia, ou é específico em alguma faixa etária, porque quanto mais você se especializar, melhor você vai ser dentro daquilo que você faz. Continuando ainda nos sintomas, a gente vai lá para a clínica para dar uma olhada naquelas meninas lá e também naquele rapaz que estava lá, né? Um dos outros sintomas que a gente percebe é que eles ficam fazendo exercícios em qualquer momento disponível e fazem esses exercícios de forma compulsiva, como se isso fosse reduzir o peso, né? Então a própria Ellen segue fazendo abdominais, infinitas abdominais na cama, como se aquele movimento fosse realmente eficaz para perder peso. A outra menina que também tem anorexia, ela ganhava pontos para poder ir ao cinema, mas na verdade ela fazia isso porque ela ia correndo e voltava correndo. Suor, eu vim para casa correndo. Não conta para ninguém. Outra cena também que aparece a Ellen correndo as escadas, subindo correndo as escadas, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então essa é uma outra característica, o fazer exercícios físicos de forma compulsiva, mas assim, sem muita lógica, né? Não é subir dessa escada que você vai emagrecer. Outra coisa, a mesma menina que fazia Cooper, ela vomitava numa sacola e escondia o vômito, né, também. E também usava laxante como formas de se livrar da tal caloria extra. E uma das características também que mostra na Ellen da perturbação que ela tem em relação à sua imagem é que ela toda hora fica medindo o braço, né? Imagina, se eu fosse nessa medição da Ellen, não ia estar boa, não. Que ela mediu o braço dela teria que estar assim, desse tamanho. Gente, isso é um absurdo, né? Como assim, um braço saudável não tem, né, essa largura. Então, tem aí todos esses sintomas que foram apresentados aí no filme. Uma outra cena que me chamou muita atenção foi quando o Luke, que era o único menino ali da casa, que ele ganhou então o prêmio, né, juntando os pontos, ele ganhou o prêmio de sair para jantar. E ele poderia levar um convidado e ele levou justamente a Ellen.
duas coisas que aconteceram nessa cena que são bem cruéis, né? A primeira delas é que eles foram pedir uma bebida alcoólica e a moça pediu a carteira, né? A carteira de identidade para provar que tinham mais de 18 anos e eles não tinham o documento ali. E aí o Luke meio que falou que eles estavam no tratamento, que ela estava num tratamento de câncer e que eles que estavam querendo comemorar a vida e tal. E a garçonete acreditou, né? E eu fiquei pensando, gente do céu, a aparência dela era tão, como é que eu posso dizer, descaracterizada, né? Ela tava tão magra, ela tava com os olhos tão fundos que ela chegou a ser confundida com um paciente de quimioterapia, que a gente sabe o quanto a quimioterapia ela prejudica, né, o corpo, a pessoa perde peso, perde cabelo, fica com a coloração da pele ruim, né? Então, imagina o quanto ela estava ruim fisicamente, né? Alguém olhando para ela, o quanto ela estava ruim, sendo que a doença dela, o transtorno dela era simplesmente não comer. Então, o quanto que a falta de alimento, o quão prejudicial é isso e todas as características que isso traz, né? Todos os acometimentos, os prejuízos que ficar sem comer traz, a ponto de a garçonete acreditar que, na verdade, ela fosse uma paciente que estava fazendo quimioterapia. Mas nós somos do Instituto do Câncer. Me desculpe, eu não posso servir sem identidade. É que... Uma outra coisa dessa mesma cena é que ela, pra entrar ali no clima da comida, né? Poxa, me levou pra jantar, eu vou comer. E aí o que ela faz? Ela põe a comida na boca, mastiga e cospe no guardanapo. E assim ela foi comendo a comida toda. Mastigava e cuspia, ou seja, para não engolir, para não ingerir as tais calorias e não engordar, que era o grande favor. Agora, indo pro final do filme, né, várias coisas acontecem aí no meio do caminho, várias coisas acontecem lá na clínica, entre a Ellen, o Luke, enfim, e uma outra menina que também estava grávida, várias coisas acontecem, mas eu queria pontuar 3 outras coisas que acontecem no final do filme, tá? O que acontece é que a Ellen, num diálogo lá com o médico, ela fica brava e tal, e vai embora. E foge da clínica e vai, na verdade, para casa da mãe. E aí a madrasta da Ellen pergunta pro médico: como você deixou ela sair, deixou ela ir embora e tal? Que lugar é esse em que os pacientes podem sair assim e ninguém os impede? O problema do tratamento para alguns jovens é que não deixamos que eles se afundem. É horrível de assistir. Mas a Eli, ela precisa se afundar. E aí o médico diz algo do tipo que para algumas pessoas elas precisam chegar no fundo do poço para conseguir então forças para sair de lá. E aí eu não trabalho com esse público, né, com pessoas com transtorno alimentar, mas eu de certo modo concordo com o médico. Eu vou fazer uma analogia, gente, é tosca, mas só pra gente ter uma ideia, tá? Mais ou menos do que ele tava querendo dizer. Não tem criança que toda vez a gente fala, não põe a mão na tomada, não põe a mão, não põe a mão, e a gente de tanto falar, não põe a mão, e a criança tá lá. Acontece que chega uma hora a gente faz o quê? Deixa ela pôr a mão na tomada, levar um choque que ela vai ver o que eu tô sentindo, o que eu tô querendo dizer pra ela não pôr. E a criança vai lá, põe a mão na tomada, leva um choque e o que acontece? Ela nunca mais põe a mão na tomada. É mais ou menos isso que o médico estava querendo dizer. Olha, a gente tá aqui dizendo que ela vai morrer, que ela tá muito mal e tal. E não tá indo, né? Então, talvez deixar ela ir um pouco mais para ela chegar mais perto da morte, foi o que de fato aconteceu. Tanto é que no dia seguinte ela pôs a mão aqui no pescoço e falou, nossa, eu não morri, né? Então ela realmente ficou pior. Então, às vezes, é necessário isso para que aí, lá no fundo, o paciente consiga se reerguer. O problema é que você tem que saber exatamente o que você tá fazendo, porque pode ser que não dê certo, né? Pode ser que realmente seja que o paciente vá até muito mais do que deva. Mas no caso da Ellen deu certo, porque foi justamente quando ela chegou lá no fundo que ela já não estava quase nem conseguindo ficar em pé, tanto é que ela desmaiou lá no terminal de ônibus indo para casa da mãe. Foi justamente esse deixa ela ir que fez com que ela retornasse.
acontece. Uma outra cena que foi muito interessante, aí faz a gente pensar numa teoria aí que eu tenho falado pouco durante os vídeos, é na cena em que ela vai dormir lá já na casa da mãe, que a mãe é da fazenda, né? Ela é mais dessa vibe natureza e tal. E aí ela vai dormir numa cabana lá no meio do deserto, como se fosse uma barraca. E a mãe vai lá, dá boa noite pra ela e tal. E aí tem aquela cena da mãe amamentando ela. Então a cena é a mãe com uma mamadeira, e a Ellen sentada no colo da mãe como se fosse um bebê. A mãe é que propôs isso pra ela, né? Você não quer, deixa eu te alimentar, né? A mãe propôs isso, no começo ela recusou, mas depois ela aceitou. E aí então, depois dessa cena, ela dorme, foge dali da própria barraca, né? E aí que ela decide voltar pra clínica. E aí o que a gente pode pensar é o seguinte, bom, a anorexia é uma recusa à alimentação, né? Ela se recusa de qualquer forma a comer, a ingerir alimento. E aí se a gente for pensar, quando é a primeira vez que isso acontece, que é o contato com o alimento? É lá no bebê, no seio da mãe. E naquele momento a mãe não dá só o alimento, naquele momento a mãe dá o afeto. E é naquele momento que vai acontecendo o reconhecimento da mãe e a pessoa se reconhece enquanto um ser a partir desse reconhecimento do outro. Então, de certa forma, essa seria uma outra teoria para a gente entender a anorexia, que seria então esse não contato da primeira alimentação, né, daquele momento inicial da alimentação dali da mãe com o bebê. Então, de certa forma, nesse momento em que a Ellen já adulta deita no colo da mãe e a mãe dá uma mamadeira para ela, seria como se ela ressignificasse esse primeiro ato da alimentação da mãe para com ela. E para terminar, eu queria que a gente retomasse uma cena, um diálogo que aconteceu entre o médico e a Ellen. Não há sentido nisso. Se há algum sentido, nós não vamos saber qual é. Por que nós vivemos? Por que a Megan perdeu o bebê? Por que aquela garota se matou? Isso não é reconfortante, doutor. Eu não posso confortar você. Essa ideia que você tem de se sentir segura é infantil e muito covarde. Bom, nesse diálogo aparecem ali as questões, né? Porque parece que teve uma menina que cometeu suicídio por conta de algumas postagens da Ellen, e teve uma série de outras coisas. E no final, o que o médico fala é, olha, a gente não sabe por que as coisas acontecem. As coisas acontecem porque acontecem, porque faz parte da vida. A gente nunca vai conseguir explicar todas as coisas. E aí ele fala, né, e você achar que você tá livre disso, é no mínimo infantil, imaturo, né? A gente não tá livre disso. Essas coisas, elas vão acontecer. E por que vão? Vão porque vão, porque faz parte da vida. E eu acho que isso é muito importante pra gente levar para vários aspectos, né? Às vezes a gente fica ali, mas por que isso acontece e tal? E acontece só porque faz parte da vida. A gente não é responsável por aquilo, a gente nem tá incólume, né? A gente nem tá livre disso, as coisas acontecem e vão continuar acontecendo. E a gente não é responsável por isso e a gente não pode também impedir que as coisas aconteçam, né? Então eu acho que é bem interessante a gente pensar nisso e entender esses acontecimentos da vida como acontecimentos da vida, tá bom? Então é isso. Me conta aqui embaixo se você conhece aí os transtornos alimentares, se você já teve contato com isso, já trabalhou, o que é que você acha. Então comenta aqui, compartilha com outros colegas seus que vão gostar de assistir essas análises e eu te espero no próximo vídeo. Aproveita, se você não assistiu, e assiste aqui as outras análises, os outros vídeos dessa mesma série, tá bom? É isso aí, a gente se vê. Tchau!